o domínio holandês sobre as possessões ibéricas. Professor, por que você não fala a invasão holandesa no Nordeste? É porque não se trata de um caso isolado de invasões holandesas no Nordeste brasileiro. Na verdade, foi um processo que está dentro da expansão marítima holandesa no século XVII, né? Quando a Holanda inicia sua expansão, buscando rotas de comércio e ocupar territórios, colonizar territórios, tanto na América, quanto na Ásia, quanto na África. E dentro desse contexto ocorreu a ocupação do Nordeste açucareiro, né, da América Portuguesa, entre 1630 e 1654, né, com 24 anos de dominação. E para entender isso, a gente precisa entender um pouco sobre a Holanda e sobre a expansão comercial, né, da Holanda. A Holanda, ela fica localizada, é uma província pertencente aos chamados Países Baixos, né, Nederland. E no século XVI, essa região pertencia aos domínios espanhóis, né? Era uma região que reunia muitas propriedades, né, da família real espanhola, né, da dinastia que governava a Espanha naquele contexto, já há séculos, e foi incorporada, né, ao território espanhol desde o século XVI. Lembrando que a Espanha, no século XVI, está no seu momento de expansão, né? Era a maior potência mundial no século XVI, por conta, principalmente, né, da exploração dos metais na América, né, a extração da prata, sobretudo. E nessa região onde ficava a Holanda, dos Países Baixos, em 1568, algumas províncias dessa região, lideradas pela Holanda, a principal delas, iniciaram uma guerra contra a Espanha. Começou lá em 1568, essa guerra, e durou até 1648. Por isso ficou conhecido como a Guerra dos 80 Anos. Tá? E nessa Guerra dos Países Baixos contra a Espanha, que aconteceu a independência da Holanda. E governava a Espanha no momento da União Ibérica, e a União Ibérica também está dentro desse contexto, né? Porque quando o Filipe II da Espanha dominou Portugal e formou a União Ibérica, estava acontecendo a Guerra dos 80 Anos. Né? E foi justamente naquele momento que a Holanda conquistou a sua independência, em 1581, um ano depois da formação da União Ibérica. Né? Então, e essa região da Holanda era uma região muito importante do ponto de vista econômico, né? desde a Idade Média. Essa região do norte da Europa, né, era a região que já tinha uma tradição comercial desde a Idade Média, desde o século XI, com o Renascimento comercial e urbano, né? Uma grande tradição também da produção têxtil, do artesanato, uma tradição bancária, né, com emissão de moedas e casas de câmbio, na verdade, para a realização das trocas de moeda, que eram muitas, né, na Europa feudal, e tinha, portanto, uma burguesia muito forte. E nesse contexto aí de século XVI, num contexto de reformas religiosas, né, com o surgimento do cristianismo protestante, né, rompendo com o cristianismo católico, e rompendo com críticas e condenações que a Igreja Católica fazia, por exemplo, às atividades comerciais, sobretudo aos investimentos, a ideia do lucro, né, dos empréstimos cobrando lucros, que a Igreja classificava como o pecado da usura, né? Essas práticas burguesas condenadas pela Igreja Católica não serão condenadas pelas igrejas protestantes. Algumas delas, inclusive, vão considerar isso como sinais de virtude, né? e de capacidade, né, do indivíduo de
conseguir, através de um dom dado por Deus, né, acumular riqueza, né, como é uma forma até de gratidão, de agradecimento, etc. Então, essa ideia da acumulação como uma virtude, essa é uma ideia muito presente, né, nos Países Baixos, na Holanda, protestante. E havia uma presença muito grande também, não só de protestantes, mas também de judeus, né? Aliás, essa guerra de independência da Holanda em relação ao domínio espanhol tem um elemento religioso muito forte, né? Foi uma guerra também protestante, calvinista, contra o domínio católico espanhol, dentro daquele contexto em que a Espanha representava a maior monarquia católica da Europa naquele momento, com uma atuação muito forte, incisiva da Inquisição, por exemplo. Isso acontecia não só na Espanha e em Portugal, a partir da União Ibérica, como em todo o domínio colonial. Então, a independência da Holanda está nesse contexto, ela acontece aqui, como a gente vê, em 1581, está marcadinho aqui no slide, independência da Holanda. Após a independência da Holanda, o que acontece? Alguns antigos acordos comerciais que a Holanda tinha com Portugal, por exemplo, eles foram rompidos. Por exemplo, aquele acordo que vocês já devem ter estudado, feito entre Holanda e Portugal no início da colonização das terras do Brasil, na década de 1530, quando o governo português decide colonizar o Brasil por meio da produção açucareira, do açúcar da cana, quando tinha que ocupar o território, criar as fazendas de cana, os engenhos de açúcar, tudo isso custava dinheiro. O Estado português não estava disposto a investir nisso, nem tinha condições para investir nisso naquele momento, recorreu aos bancos holandeses. Foram os holandeses que financiaram a montagem, da colonização açucareira no Brasil, sobretudo no Nordeste. Então, os colonos, os senhores de engenho, para bancarem a montagem dos seus negócios, dos seus engenhos, recorreram a capitais holandeses. Tomavam empréstimos com os bancos da Holanda e depois pagariam esses empréstimos com juros, E a Holanda lucraria bastante com isso. Mas não só isso. Nesse acordo comercial também, a Holanda teria a exclusividade, o monopólio de comercializar o açúcar português na Europa. Como assim? Então, aqui no Brasil, o colono produzia o açúcar, dentro do sistema colonial mercantilista, ele só podia vender esse açúcar para comerciantes portugueses, que vinham de Portugal até o Brasil, vender os produtos da metrópole e comprar o açúcar, os produtos da colônia. Esse açúcar saía do Brasil em estado bruto, e era levado para Portugal. O que deveria acontecer aí? Portugal só poderia vender esse açúcar para a Holanda. E a Holanda refinaria esse açúcar e revenderia esse açúcar para todo o mercado europeu. Então, esse acordo comercial ele foi rompido no momento da independência da Holanda. Por quê? Porque a Holanda está se tornando independente da Espanha e a Espanha é quem controlava Portugal naquele momento, da União Ibérica. Então, com isso, a Holanda, esse é um exemplo de um acordo comercial que a Holanda tinha com Portugal. Muito provavelmente havia outros, Então, com isso, nesse contexto, a Holanda surgindo agora como um novo Estado independente, tendo seus acordos comerciais, alguns deles muito importantes, rompidos, a Holanda começa a sua própria expansão marítima e comercial. E isso começa já em 1602, com a criação da Companhia das Índias Orientais, uma companhia de comércio, de exploração colonial. O que é uma companhia de comércio? Uma empresa formada por grandes navios mercantis, frotas de navios mercantes enormes, com capacidade de transportar muita mercadoria, e também militares, navios militares para
fazer a escolta, né, do transporte dessas mercadorias e também com capacidade de invadir territórios para colonizá-los. Essa Companhia das Índias Orientais tem esse nome porque foi uma companhia criada para explorar a Ásia, as chamadas Índias Orientais. 2 décadas depois, né, em 1621, a Holanda cria a Companhia das Índias Ocidentais. Qual o objetivo da Companhia das Índias Ocidentais? Uma outra empresa dedicada à exploração colonial das Índias Ocidentais, que era como era chamada a América na Europa, né? Eram as Índias do Ocidente. Então é nesse contexto de atuação da Companhia das Índias Orientais e da Companhia das Índias Ocidentais que acontecem as invasões holandesas no Nordeste açucareiro, aqui do Brasil colônia, mas não só ali, também em outras áreas, em outros continentes, e é sobre isso que a gente fala aqui agora nesse outro slide, né? Nesse mapa aqui, nessa representação aqui do mapa mundi, a gente vê em amarelo as áreas colonizadas pelos holandeses ao longo dessa primeira metade do século XVII, principalmente a partir da década de 1620, entre a década de 1620 e 1650, esse é o período áureo, digamos assim, da expansão marítima holandesa, tá? E começa em 1623 com a ocupação dessa região aqui na América do Norte, que na mesma época estava sendo também invadida e tendo partes do seu território colonizados por ingleses e franceses, ao mesmo tempo atuando ali. E esse pontinho aqui foi o lugar onde, aqui tem uma baía, né, muito propícia para a construção de portos, de fortalezas para defender a passagem dos navios e tal, né? E ali os holandeses fundaram uma cidade chamada Nova Amsterdã, tá? Décadas depois, os holandeses vão ser expulsos dali pelos colonizadores ingleses e que no lugar de Nova Amsterdã vão fundar uma nova cidade. Na verdade, vão trocar o nome da cidade de Nova Amsterdã para Nova York, né? Que é a origem da atual cidade de Nova York nos Estados Unidos. Foi fundada pelos holandeses em 1623. E no ano seguinte, a Companhia das Índias Ocidentais organiza uma invasão à cidade de Salvador. Salvador, que também era ali uma baía, né, propícia para a construção ali de portos, que na verdade já existiam, porque Salvador era a capital do Estado do Brasil, né, do Brasil colônia, né? Então, 3 anos antes, o governo da União Ibérica promoveu uma mudança aqui na divisão administrativa do Brasil, né, dividindo o Brasil ao meio. A partir aqui do norte da capitania de Pernambuco, se traçaria um limite, mais ou menos por aqui, assim, ó, em direção ao interior, e tudo que estivesse ao norte desse limite seria o estado do Maranhão, com a capital em São Luís, né? E tudo que estivesse ao sul seria estado do Brasil, com a capital em Salvador. Por que isso? Justamente para proteger melhor essa região norte aqui, sobretudo a foz do rio Amazonas, porque já tinha ali, desde a década anterior, de 1610, a presença de holandeses e ingleses tentando ocupar esse território. Onde é o Amapá hoje, que é essa região que eu estou passando a canetinha aqui, ó, tinha uma fortaleza dos ingleses, tinham ingleses vivendo ali, porque os ingleses estavam começando a sua expansão marítima também. É nesse momento que eles vão formar as chamadas 13 colônias na América do Norte. Mas eles não estão só lá, eles estão buscando ocupar onde dava para ocupar, né? Aqui no Caribe tem várias ilhas pequenininhas também, Antígua, Montserrat,
A própria Jamaica, né, são áreas que os ingleses estão tomando também nesse meio tempo. E aqui onde é o Amapá, eles estão tomando também porque é a margem do Rio Amazonas, que garante a entrada aqui para o interior do continente. Imagina o que de riqueza poderia ser explorado ali. Então, eles estão chegando. O governo da União Ibérica, em 1621, tinha feito essa divisão para poder construir mais fortalezas, para poder proteger melhor essa região toda. Mas isso não impediu, né, que os holandeses, aqui em 1624, invadissem a cidade de Salvador. Tá? Embora essa invasão ela não tenha sido tão bem sucedida. Tá? Meses depois, no início de 1625, tropas a partir da capitania de Pernambuco e também, né, lideradas pelo governador da capitania de Pernambuco e também de senhores de engenho do interior da Bahia, conseguiram expulsar os holandeses dali no início do ano seguinte, 1625. No mesmo ano, 24, a Companhia das Índias Orientais dominou Taiwan, aqui no Extremo Oriente. Né? Então, a Holanda vai ampliando seus domínios pelo mundo. Tá? Expulsos de Salvador, a Companhia das Índias Ocidentais organiza, 6 anos depois, uma ofensiva mais dura, né, sobre a América do Sul. Tá? Buscando agora ocupar não Salvador, porque os holandeses entenderam que não adiantava muito ocupar Salvador, porque o centro da produção açucareira estava onde? Na capitania de Pernambuco. Então, essa ofensiva que ocorre 6 anos depois da primeira tentativa sobre a América do Sul, em 1630, os holandeses atacam a cidade de Olinda, que era então a capital da capitania de Pernambuco, atacam também o Suriname e Caracas, no vice-rei, aqui na Venezuela, né? Que fazia parte, se não me engano, do vice-reino do Peru nesse momento. Então, nesse momento aqui, a América Ibérica, no sul, é brutalmente atacada pelos holandeses, que tomam esses pontos, né? E a partir daí, então, é que vai começar o que nós chamamos de invasões holandesas aqui no Nordeste, mas não está acontecendo só ali. É isso que eu estou querendo chamar a atenção para vocês. Na década seguinte, de 1640, essa expansão holandesa continua. Dessa vez, invadindo possessões portuguesas na África, né? Em 1641, Angola, que era, dentro do Império Colonial Português, um dos principais pontos do tráfico de mão de obra de pessoas escravizadas da África. Né? Então, o tráfico negreiro português, né, tinha como o porto de Luanda, em Angola, como um dos principais centros, né, desse negócio de comércio de pessoas, né, que Portugal liderava naquele momento, porque a maior parte, no início do século XVII, de escravizados africanos eram comercializados dentro do Império Colonial Português, e o Brasil começa a receber, justamente nessa época, um volume maior de mão de obra de escravos africanos, que começa a substituir a mão de obra indígena em quantidade nesse início do século XVII. Também no mesmo ano, a Companhia das Índias Orientais domina toda essa região insular aqui, né, da Malásia, Indonésia, toda essa região aqui também na Ásia, que passa a ser dominada pela Holanda e recebe o nome de Índias Orientais Holandesas. Boa parte dessas ilhas pertenceu como colônia da Holanda até o século XX. Né? Até 1949, por exemplo, a Indonésia pertenceu à Holanda. Né? Então, foi um período longo de domínio. Né? E no ano seguinte, 42, Gana, na costa da Mina, aqui no litoral africano, que era, junto com Angola, né, o outro principal ponto do tráfico negreiro controlado por Portugal. Né? Então, eles dominam Gana em 42 e vão
estendendo sua presença também aqui em áreas né, na costa da Nigéria, e esse ponto aqui, principalmente, vai ser uma região de grande conflito com os portugueses durante todo o período em que os holandeses estiveram por ali. E em 1652, já chegando na metade do século XVII, os holandeses também dominam o Cabo da Boa Esperança. Então, esse mapa, então, ele mostra, né, os momentos em que a Holanda foi formando o seu império colonial, né? E dentro do contexto, no nosso caso aqui, da União Ibérica, tá? Aí vendo então essa questão, a gente agora pode falar especificamente do caso das invasões holandesas aqui no Nordeste. As invasões holandesas no Nordeste açucareiro, aqui da América Portuguesa, esse período de domínio holandês, ele durou de 1630 a 1654, 24 anos, mas a gente pode dividir esses 24 anos em 3 momentos diferentes. Em 3 momentos. Um primeiro momento, de 1630 até 1637, que nós chamamos aqui de Guerra de Ocupação, que é o momento da chegada dos holandeses em Olinda, que era a capital da capitania de Pernambuco, naquele momento, era a sede da capitania de Pernambuco, até 1637. Esse período, então, ele é marcado pela chegada dos holandeses a Olinda e pelas guerras, de resistência de uma parte dos senhores de engenho contra o domínio holandês, até que em 1637 eles conseguem consolidar a presença holandesa ali, e então, a partir de 37, começa o segundo momento, que é o da expansão, que é quando a Holanda envia para Olinda, um militar que vai ser o responsável por governar esses novos domínios holandeses. Esse militar se chamava Maurício de Nassau, e o período do governo de Maurício de Nassau, de 1637 até 1644, foi um período de grande expansão dos holandeses pelo Nordeste e de grande desenvolvimento da economia açucareira na região. E um terceiro momento, entre 1645 e 1654, que foi um momento das lutas que resultaram na expulsão dos holandeses ali daquela região. É um momento em que, em Portugal, se inicia a chamada Restauração Portuguesa, uma guerra iniciada em Portugal, liderada pela dinastia de Bragança, que derruba o trono dos espanhóis, o domínio espanhol em Portugal, assume o trono de Portugal e inicia uma guerra contra os espanhóis, que vai ser chamada de Restauração Portuguesa. Ou seja, Portugal recupera a sua independência e também a independência do seu território colonial, tanto do domínio espanhol, durante o período da União Ibérica, quanto também contra os holandeses, das regiões que os holandeses haviam dominado. Então, dentro desse contexto da restauração, é que ocorre a expulsão dos holandeses definitivamente aqui do nosso território em 1654. Tá? Então, essa primeira fase, nessa primeira fase, a gente tem a Companhia das Índias Ocidentais, holandesas, com o objetivo de retomar a sua participação no comércio do açúcar português, que foi interrompido com a União Ibérica e com a independência da Holanda. Eles vêm para invadir Olinda em 1630, uma grande expedição militar que tinha 67 navios, com quase 7 mil homens vindos em direção a Pernambuco, a Olinda, e iniciam os seus ataques, enfrentando a resistência do governador Matias de Albuquerque, que já tinha expulsado os holandeses
em 1624 de Salvador, e agora estava ali resistindo a essa invasão holandesa, né? Então, o governo de Pernambuco utilizou estratégias de guerrilha, montando batalhões militares, que a gente vai chamar de terços militares, formado por indígenas que conheciam bem as áreas mais afastadas, né, para o interior, a mata, estratégias de guerrilha, e foram tentando resistir, né, tentando atrair os holandeses mais para o interior, né, onde os tiros dos canhões vindos do mar não chegariam, né, e a batalha teria que acontecer ali no interior, né, armando emboscadas, mas isso não foi suficiente para evitar o domínio holandês. Muito porque um senhor de engenho de Pernambuco, chamado Domingos Calabar, né, ele passou a apoiar os holandeses no meio da guerra, ali nos primeiros anos. E por que ele vai apoiar os holandeses? Muito provavelmente porque, na visão dele, seria mais vantajoso para os próprios senhores de engenho de Pernambuco estar sob domínio holandês do que estar sob domínio da União Ibérica naquele momento. Vamos lembrar que, durante esse contexto da União Ibérica, a prioridade da colonização ibérica era explorar as regiões mineradoras, era a prata e etc. A região açucareira da América Portuguesa ficou em segundo plano e numa situação meio que de abandono. A gente falou disso já em outro momento, né? Então, para esses senhores de engenho, como o Domingos Calabar e outros que passaram a apoiá-lo também, era mais vantajoso ficar do lado dos holandeses, porque os holandeses iriam investir pesado ali na produção açucareira e poderiam desenvolver a região. Então, esse apoio, né, desses senhores de engenho que achavam mais interessante ser uma colônia holandesa naquele momento, facilitou e possibilitou o domínio dos holandeses sobre essa região. No mapa, a parte laranja que vai aparecendo é a parte que vai mostrando o avanço, né, desse domínio holandês. Então, enquanto estava acontecendo isso, aqui no Amapá, os ingleses que estavam presentes aqui foram expulsos pelos colonos portugueses da região e fundaram ali uma fortaleza, né, importante para defender a foz do Rio Amazonas, né? E das duas margens, né? Em Belém do Pará, esse forte aqui é o Forte do Presépio, né? Mas no Nordeste aqui os holandeses avançaram, né? E, enquanto isso, aqui no Sul está rolando a guerra dos bandeirantes contra os indígenas na província do Guará, na província do Tapi, que vão aumentar à medida em que os holandeses forem avançando sobre o Nordeste. Vocês vão entender por que já já. Bom, holandeses dominam o Ceará e a zona canavieira de Pernambuco. Então, entre 34 e 37, né, no meio dessas guerras de ocupação, toda essa zona canavieira de Pernambuco foi dominada pelos holandeses até a margem do Rio São Francisco aqui, ó, que fazia o limite com a capitania da Bahia, né? E em 37, né, que foi nomeado Maurício de Nassau, militar que veio para governar essas terras holandesas na América do Sul e inicia aí uma nova fase que nós estamos chamando aqui do governo de Maurício de Nassau, tá? E é a segunda fase das invasões holandesas. Esse período é marcado, em primeiro lugar, pela tolerância religiosa. Eu falei no início, né, do caráter protestante dos holandeses, a presença de judeus. Aqui na América Ibérica não havia liberdade religiosa, ao contrário, você tinha, né, a presença bastante incisiva da Igreja Católica, da Inquisição e etc.
Com a chegada de Maurício de Nassau em 37, né, e a criação, né, da chamada Nova Holanda, que foi o nome dado aí ao Nordeste açucareiro, foi estabelecida a tolerância religiosa. E isso atraiu, né, a migração de muitos judeus, muitos protestantes, que vieram investir seus capitais, seus negócios no açúcar ali naquela região, no comércio, enfim, né? Inclusive, a primeira sinagoga das Américas, de todo o continente americano, o primeiro templo judeu da América, foi construído no Recife, né? Que hoje é o Centro Cultural Judaico de Pernambuco. Ali, durante todo o período da presença holandesa, funcionou essa primeira sinagoga de todas as Américas. Depois da expulsão dos holandeses, eles vão para os Estados Unidos e fundam lá Estados Unidos, né? Na Nova Amsterdã, lá onde passou a ser depois Nova York, foi transferida para lá esse templo, né? Mas o primeiro de todos foi feito em Pernambuco, né? E esses judeus que vão para os Estados Unidos, eles vão de Pernambuco, né, para os Estados Unidos. Foi a primeira presença de judeus em toda a América, então, né? Outra medida importante, o perdão das dívidas antigas que os colonos da região tinham com os holandeses desde o início da colonização. Aqueles primeiros empréstimos feitos lá atrás, muitos não foram pagos, então todas as dívidas foram zeradas para que novos empréstimos pudessem ser feitos pelos colonos. E aí, uma outra ação expansionista dos holandeses aqui foi a tentativa de dominar pela segunda vez Salvador em 1638, que acabou não acontecendo, não sendo bem sucedida, foram derrotados. E em 39, no Recife, é criada a cidade Maurícia, né? Mauritiusstad, que atualmente é a ilha de Antônio Vaz, que fica na entrada do Recife. Ali passou a ser o centro administrativo e a nova capital, né, dessa nova Holanda. E muitos investimentos foram feitos ali, né, investimentos de infraestrutura, a construção de pontes, de canais de navegação, né, seguindo a arquitetura de Amsterdã, na Holanda. Quem vai ao Recife hoje, a parte do Recife antigo, né, o centro histórico do Recife, vai poder ver essa arquitetura lá. Enfim, né? Então, essas são as características desse primeiro momento, desse segundo momento, né, de consolidação da região das invasões holandesas. E o último momento esse momento aqui, né? Nós temos o fim da União Ibérica acontecendo em 1640, e com o fim da União Ibérica começa lá em Portugal o movimento da restauração portuguesa. Portugal expande o seu processo de restauração, ou seja, sua independência lá na Europa, também para os domínios coloniais, para retomar os territórios que tinham sido dominados tanto pela Espanha quanto pelos holandeses. E aí, no caso de Pernambuco, em 1645, começou uma revolta dos colonos contra o domínio holandês, sobretudo por conta das dívidas que muitos desses colonos tinham com os holandeses, com os mercadores judeus ali da região, e o governo holandês cobrava constantemente essas dívidas, né? Então, começa ali uma revolta, né, chamada de Insurreição Pernambucana, de 1645, né? Nesse momento, Portugal, então, buscando retomar os seus territórios, envia tropas para se juntarem aos exércitos dos colonos da insurreição pernambucana, para derrotar os holandeses. E aí a gente tem, então, anos, né, de guerras, com destaque para as batalhas dos Guararapes, que aconteceram no Morro dos Guararapes, em Pernambuco, a primeira em 1648, a segunda em 1649, foram batalhas que os colonos conseguiram vencer, que as tropas portuguesas conseguiram vencer, com a participação, né, dos batalhões de negros e indígenas que se organizaram na região, né? Os grupos indígenas, utilizando as táticas de emboscada, conseguiram derrotar os batalhões holandeses,
né? E os holandeses começam a bater em retirada a partir de 1649. Entre 49 e 54, nesse período aí de mais ou menos 5 anos, os holandeses foram deixando Pernambuco e se instalando onde? Não só Pernambuco, né? Todo o Nordeste aqui, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, tudo isso que tinha sido invadido pelos holandeses vai sendo deixado e os holandeses vão montando os seus engenhos e as suas refinarias no Suriname, nas ilhas que eles ocuparam no Caribe, nas Antilhas holandesas, né? E essas serão as consequências para o Brasil, né? Ou seja, a expulsão dos holandeses provocou a decadência da produção açucareira em Pernambuco, né? Passamos a enfrentar a concorrência com o açúcar holandês produzido nas Antilhas e produzido no Suriname, na Venezuela, etc., que era um açúcar mais barato que o nosso, porque os custos do transporte eram menores, mais próximo da Europa, e também era um produto de melhor qualidade, porque já era um açúcar refinado, enquanto o nosso, nós não tínhamos refinaria, os holandeses é que trouxeram e levaram tudo embora, né? E isso também provocou um aumento da oferta do açúcar no mercado, o que fez com que os preços do açúcar caíssem. Então, o contexto do Brasil, colônia, após a expulsão dos holandeses, era de crise, né, de decadência, conflitos militares, conflitos entre os bandeirantes e os jesuítas e os indígenas, o aumento da escravização de indígenas, o avanço da pecuária, enfim. Mas nós estamos falando de 1654, pouco tempo depois, nós vamos ter a descoberta do ouro, e aí tem lá como que isso complementa esse processo de expansão territorial da América Portuguesa.